Continua fazendo estragos em várias regiões do estado. No oeste, famílias tiveram casas destelhadas por causa do temporal de ontem à noite. E aqui na Grande Curitiba, a chuvarada complicou a vida de motoristas que rodavam no trecho da BR-277, na Serra de São Luís do Purunã. Teve acidente gravíssimo em Balsa Nova. Eu falo ao vivo agora com a Thaís Travessoli, que traz todas as informações do tempo, da chuva e previsão a partir de agora conosco. Bom dia para você, Thaís Travessoli. Oi, Jasson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Jasson, chuva causando estragos aqui no nosso estado. Inclusive, nós temos imagens para mostrar para vocês que acompanham aqui o nosso Balanço Geral de como a chuva veio forte aqui no nosso estado. Madrugada de tempo instável nas diversas regiões paranaenses, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos moderados a fortes são registrados principalmente entre o noroeste, oeste, centro e centro-sul do nosso estado, Jasson. O tempo segue instável aqui no Paraná, com áreas de instabilidade mais significativas ao norte, divisa com São Paulo. Nas demais regiões, chuvas intensificadas, fraca a moderada e concentradas agora principalmente entre norte, nordeste, centro e leste. A gente vê aqui já os estragos causados com quedas de árvores. Segundo o CIMEPAR, desde 1997 até o mês passado, a média de chuva, gente, é de 83 milímetros aproximadamente. Só que só nesse mês de agosto estamos com uma média bem acima, chegando a 110 milímetros. Ou seja, já é um momento histórico para o mês de agosto com relação às chuvas. E essa chuva acaba causando, é claro, acidentes, um perigo também nas estradas. Ontem teve um acidente muito grave na região de São Luís do Purunã. A equipe de reportagem da RIC TV foi a primeira a chegar no local para acompanhar. Um acidente muito grave. Vamos assistir. Era perto de 4 da tarde quando as primeiras equipes de socorro foram acionadas. O trecho logo após a Serra de São Luís do Purunã é conhecida pela presença regular de neblina densa que prejudica a visão dos motoristas. Antes do acidente fatal, pelo menos mais uma batida já tinha sido registrada na região. Inclusive, o engavetamento aconteceu depois de um primeiro acidente a aproximadamente 1,5 km na frente desse local aqui onde estamos, na BR-277, sentido Ponta Grossa. Com esse primeiro acidente, se formou então uma fila. Essa carreta carregada com arames precisou parar. Em seguida, parou o veículo pequeno da Prefeitura de Teixeira Soares. E logo na sequência, aquela carreta ali, branca, que estaria vazia, não conseguiu frear a tempo, atingindo em cheio o veículo ocupado com 5 pessoas. 3 delas morreram na hora. Estavam vindo ali, já o carro sinalizando ali, e a fila veio parando. E eu vim devagarzinho, daqui a pouco só escutei a batida ali, atrás da carreta. A visibilidade na hora, como tá? Tava bem ruim, bem ruim. As 2 vítimas graves precisaram ser desencarceradas pelos socorristas. Ambas foram levadas para o Hospital do Rossio, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O trabalho do Corpo de Bombeiros não terminou com a retirada dessas 2 pessoas com vida aqui, porque as pessoas, os corpos que estão ali, precisam ser retirados também, e o trabalho do Corpo de Bombeiros permanece, inclusive, aguardando agora a chegada dos peritos e também do IML para poder fazer o desencarceramento e tirar os corpos ali de dentro. Isso, nós precisamos aguardar então o trabalho do pessoal da perícia e da criminalística para posteriormente fazer a liberação para o IML então desses corpos para posteriores providências, No trecho de aproximadamente 3 quilômetros na BR-277, aconteceram pelo menos 4 acidentes entre batidas, engavetamento e saída de pista, justamente para evitar a colisão. Das vítimas, 2 recusaram atendimento médico e outras 2, com ferimentos leves, foram encaminhadas para o hospital da cidade de Palmeira, na região dos Campos Gerais. Foi um acidente muito grave, 3 pessoas morreram, Jasson, tem pessoas feridas ainda. As 3 vítimas, Dona Roseli da Aparecida Rosa Borges, de 46 anos, era cuidadora de uma instituição de amparo a idosos e acompanhava uma paciente para uma consulta, Jasson. Também morreu a Carmelina Paz da Cruz, de 80 anos. Essa senhora era a paciente que estava sendo acompanhada pela Roseli. E também a Daíra Antônio dos Santos, de 63 anos. Era um paciente e viajou
para se consultar, Jasson. Agora sobre os feridos. Entre os feridos está a Joelma Giovana dos Santos, de 34 anos. Joelma é a mulher que estava acompanhando o pai dela, o seu Adair, que infelizmente também acabou morrendo nesse acidente. Também outro ferido, o Gelco Antônio Freitas da Silva, de 57 anos, motorista do carro da saúde, ele também está entre os feridos. Jasson, ainda falando de acidentes que são causados por conta dessa mudança de tempo aqui no nosso estado. Teve um acidente muito grave que aconteceu em Ponta Grossa, inclusive essa é uma notícia que você encontra com mais detalhes no portal RIC+. Esse acidente foi registrado durante a madrugada, depois de 4 colisões na região de São Luís do Purunã, em Balsa Nova, devido à intensa neblina e chuvas no local. Outra batida resultou em morte, dessa vez em Ponta Grossa, como eu disse para vocês, na região dos Campos Gerais. Uma caminhonete S10 que seguia pela BR-376 na pista sentido Curitiba-Ponta Grossa bateu na traseira de um caminhão. Com o impacto, esse motorista de 20 anos teve ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital de Ponta Grossa. Já o rapaz de 21 anos, que estava no banco do passageiro, não resistiu. Essa notícia, então, você encontra com mais detalhes no portal RIC+. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão, de 36 anos, não teve ferimentos. O homem foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Infelizmente, mais um acidente, Jasson, para mudança de tempo, né? As pistas ficam bem mais perigosas. Thaís, obrigado pelas informações. A gente vai voltar a conversar ainda mais sobre o tempo, previsão também. Eu quero chamar agora, Thaís, se me dá licença, quero falar com o Nader Kalil, porque lá para a região do norte do nosso estado também teve estragos, né? A chuva, o vento chegou a mais de 60 quilômetros por hora. E eu quero saber do Nader se causou muito estragos aí na região norte e noroeste do nosso estado. Boa tarde para você, Nader Kalil. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que nos acompanham no Bala Geral. Aqui na região norte e noroeste do Paraná, as chuvas acabaram trazendo estragos, principalmente em 2 municípios, na região de Umuarama e também Mandaguaçu. Para se ter uma ideia, para o mês todo de agosto, eram esperados cerca de 65 milímetros de chuva. Só durante a madrugada de hoje, a estação da Cimepar, aqui em Maringá, registrou cerca de 40 milímetros entre 3 horas da manhã e agora às 8h30 da manhã. Estragos provocados em Umuarama, principalmente no terminal rodoviário da cidade, o terminal intermunicipal. As pedras, o granizo que acabou despencando sobre o município durante a madrugada, acabou destelhando parte da estação rodoviária, destruindo o forro. De acordo com a prefeitura, os estragos estão sendo levantados, mas o terminal está em funcionamento. Não houve dano à estrutura, apenas no forro e também no telhado. A gente tem imagens ao vivo de Umuarama que você acompanha agora aqui na tela da RIC TV Record. O tempo continua fechado na região, expectativa ainda de muita chuva na tarde e noite de hoje. Além de Umuarama, tivemos estragos provocados também na região de Mandaguaçu, onde um posto de combustíveis teve o telhado arrancado, acabou despencando. Em Maringá, apenas árvores que acabaram caindo, árvores um pouco mais secas, mas a Defesa Civil da região está em alerta máximo, já que, como você mesmo disse, os ventos chegaram e ultrapassaram um pouco mais de 60 km por hora, mas a tendência é de que esse vento ele possa aumentar nas próximas horas. A gente está aqui de plantão e acompanhando tudo e vamos trazer as informações atualizadas a todo momento aqui no Balanço Geral. As informações do norte, noroeste e oeste do estado do Paraná. Jasson. Ô, Nader, eu tô vendo aí que você tá de blazer, tá de blusa de lã, tá de camisa. Qual é a temperatura aí em Maringá, que costuma ser quente? Rapaz, eu vou te falar, né? A temperatura aqui em Maringá nos últimos dias, eu sempre falando com a família, nós estávamos mais frios ontem e na madrugada de terça para quarta-feira, já estou que vocês aí em Curitiba. Eu tô vendo aqui, por exemplo, que vocês estão hoje com temperatura agora em Curitiba na casa dos 15 graus. A gente agora, nesse momento aqui em Maringá, 16 graus, mas com sensação térmica também de 15 graus e chovendo nesse momento. Temperaturas muito similares às temperaturas registradas aí na região. E muito mais fria do que muitos lugares que a gente está acostumado a ver temperaturas mais baixas. Ou seja, essa frente fria teve uma oscilação muito forte aqui na região noroeste e oeste do Paraná nas últimas horas e nos últimos dias. Obrigado, Nader. Fica atento aí, não desliga não, acompanha, porque agora a Thaís Travessoli vai trazer informações pra gente da previsão. Se vem mais chuva, se vem mais frio, como é que vai ficar a situação daqui pra frente, Thaís? Ô, Jasson, vamos saber então como fica o tempo para hoje. Quem vai falar com a gente agora, né? Vamos ouvir o meteorologista do Cimepar. Vamos ouvir.
Para esses próximos dias, teremos uma situação bem diferente das condições do tempo que vem predominando ao longo da semana. O destaque passa a ser o intenso resfriamento. Entre as porções oeste e sul do Paraná, teremos temperaturas bastante baixas já durante a tarde de quinta-feira, com valores negativos nos termômetros no centro-sul do estado. No fim de semana também se mantém bastante gelado nas regiões paranaenses, mesmo com presença de sol, não esquenta muito ao longo do dia. Destaque também para o risco de formação de geadas, especialmente entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e parte da região metropolitana de Curitiba. Muito bem, temos aí a previsão do Lisandro, lá do Instituto do Cimepar, né?